Esses dias eu estava no recanto, mexendo ali, arando a terra, mexendo a terra para plantar algumas coisas, algumas flores. É, Me veio uma frase muito profunda que diz assim: fomos criados para a sobrevivência. Logo, atacar é o que de melhor fazemos. E para você que gosta de reflexão, assim como eu vou contar uma história que eu vi no noticiário esses dias, que eu achei muito profunda, que tem tudo a ver com essa frase que eu estava refletindo no meu dia a dia. Fomos criados para a sobrevivência. Logo, atacar é o que de melhor fazemos. É uma frase que, de primeira mão, quando a gente lê ou escuta, assusta, não é? Porque, na verdade, a gente não gosta de se enxergar assim, tão primitivo. Mas a verdade é que esse instinto está guardado no fundo de nós, da nossa biologia. E eu tive a prova disso assistindo um noticiário que me deixou. No dia que eu vi, eu fiquei realmente em choque, porque ele relatava, né, o caso de uma mulher que atacou o próprio marido por excesso de cuidado. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós, né, vamos decifrar esse mistério. Como que é que o amor e o cuidado podem se transformar em uma arma? Deixa eu contar essa história, então, direito, para vocês entenderem o tamanho do estresse. Esse caso, na verdade, não aconteceu aqui no Brasil. Eu vi no noticiário que uma senhora, ela havia passado por uma cirurgia muito delicada. E ela estava acamada, frágil, né, sentindo ali dores. E naquele período difícil de recuperação, na verdade, a gente só quer silêncio, né? E quem estava cuidando dela era o marido. E o marido, com a melhor das intenções, coitado, ficou responsável por cuidar no tempo que ela estava ali, né? Cuidar da casa, cuidar dela, enfim. Só que ele começou a fazer isso de uma forma implacável. A cada poucos minutos, ele abria a porta do quarto e falava assim para ela: "Você está bem? Você quer comer alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa?" Não cortando o assunto, mas eu me lembrei que alguns anos atrás, minha mãe se machucou, quebrou o pé. E eu fazia isso também. Sabe, assim, toda hora eu perguntava se ela queria alguma coisa, se ela queria comer alguma coisa, se ela queria ir no banheiro, enfim. Mas voltando à história aqui do marido, e aí tá. E aí ele saía, passava um tempinho, tá, e entrava de novo. E agora? Você quer uma água? Você quer um. Tá confortável? Está sentindo dor? Gente, o que para o marido parecia algo, uma preocupação, um cuidado, e às vezes para quem ouviu a história igual eu, né, estava vendo, parecia um marido exemplar, para aquela mulher trancada naquele quarto e cheia de dores, começou na verdade a virar um sufocamento. Aquela repetição, aquela toda hora presença do marido, sem dar espaço para ela respirar, ou sei lá, foi gerando estresse nela.
E ela perdeu o controle da própria razão e acabou fazendo o quê? Tirando a vida do marido. E quando eu vi essa matéria na televisão, eu me assustei. Mas depois eu parei para olhar além, né, de toda essa história. É claro que a violência é errada em casos extremos desse choca, né? É errado mesmo. Mas o que isso nos ensina sobre o nosso dia a dia? Eu comecei a reparar que nas nossas relações cotidianas, né? Às vezes com a nossa família ou no relacionamento, muitas vezes a gente faz exatamente isso. E realmente eu fiz isso quando minha mãe estava acamada com o pé quebrado. Toda hora eu ficava perguntando se ela estava bem, queria alguma coisa. Quer ir lá fora? Quer sentar lá fora? Pegar a cadeira de roda? Senta aqui, vou te levar lá fora. Quer tomar água? Quer tomar um café? Enfim. A gente pensa, na verdade, que amar é cercar, é insistir, é despejar em cima do outro tudo o que a gente tem para oferecer. A gente acha que isso seja, né, o correto. Mas o que esse caso prova é uma grande verdade. Que eu, mexendo na terra lá, pensei nisso. Não é sobre o que a gente tem para oferecer. É sobre o que a outra pessoa quer ou tem estrutura para receber. O excesso de cuidado, desrespeita o silêncio e o tempo do outro. O bicho humano, quando está com dores na alma ou no corpo, precisa de espaço. Se você cerca demais, se a gente cerca demais, a pessoa não consegue ver o seu amor. Ela só enxerga as paredes da gaiola se fechando. E o instinto primitivo de sobrevivência grita. Para não morrer sufocada, a pessoa ataca. Você já pensou nisso? O cuidado em excesso, quando vira invasão, vira uma arma contra nós mesmos. Porque às vezes a pessoa está tão acometida de dor que às vezes não é nem uma dor física, às vezes é uma dor na alma. Que ela ataca. Por isso, meus amigos, o meio entre a poda e a oração também exige o respeito ao espaço. Quem busca polinizar a sua própria vida no alvorar do dia em silêncio não quer guerra com ninguém, mas precisa que sua quietude seja respeitada. Às vezes, o maior ato de amor que a gente pode ofertar para quem está frágil não é fazer tudo por ela. É saber a hora de recuar, silenciar e deixar o outro respirar. Gente, mas é difícil, tá? É difícil a gente chegar nessa compreensão. Mas me conta aí, e você? Você já se sentiu sufocado por alguém que dizia te amar? Ou já sufocou alguém com esse seu excesso de cuidado? Deixa aí nos comentários aqui embaixo, porque eu quero muito saber sua opinião. Se esse pensamento fez sentido para você. Se você não está inscrito no meu canal, adoraria que você se inscrevesse. Se quiser compartilhar esse vídeo também. Enfim, um beijo no coração de cada um e até nosso próximo encontro de almas.